Olá pessoal, como vocês estão? Para quem não me conhece, sou o Nato da Logística. Como eu prometi aí na apresentação anterior, vamos dar sequência aí nas dicas, né, sobre a logística, o transporte de uma forma geral. Hoje eu vou mostrar para vocês como calcular o custo do km rodado e o valor do frete individual, né? Muitos têm dúvida do que cobrar, como cobrar, etc. Isso aqui pode servir como base aí para vocês que fazem fretes, carreto, né? Trabalhando para você mesmo. Ou seja, que não estão ligados a empresas onde algumas modalidades de cálculo são totalmente diferentes, né? E reiterando aqui que eu não vou entrar agora no mérito de peso ou dimensão da carga. Estou falando aí para vocês de frete simples, combinados, né? Aqueles contratados por indicação, anúncios esporádicos aí que às vezes a gente faz, né? Para garanhar mais serviços. Sobre esses outros tipos de fretes aí, eu falo para vocês, né, um pouquinho mais para frente aí, em outros vídeos, né? Como calcular o frete por peso, se usa ou se não usa a capacidade total do veículo, se é melhor fazer cubagem, né, etc. Então vamos lá. Eu coloquei aqui como modelo um carro utilitário Fiat Fiorino, na qual é o que eu tenho utilizado no momento, né? O combustível que eu tenho usado trata-se da gasolina, né? Que o preço médio aqui na capital, onde eu moro aqui, eu consigo uma gasolina boa a 3,93, né? E o veículo, né, nesse momento está fazendo uma média de 9 quilômetros aí por litro, né? Essa é a média do meu carro no momento, né? Com algumas considerações de trajeto. Aí alguém pode chegar e me questionar, poxa, mas ó, eu estou utilizando o kit gás, eu uso GNV, então seria um cálculo diferente? Sim, seria, né? Mas eu posso também mostrar para vocês depois, né, como ficaria esse método de cálculo. A princípio eu vou mostrar para quem está utilizando esse tipo de combustível, né? Você pode variar o preço, o método de cálculo vai ser o mesmo, você pode usar o valor do álcool, se você usa álcool, ou diesel, né? Sem problema nenhum. Então, pessoal, aqui a gente vai falar do valor do km rodado, né? Individual. No slide anterior, eu coloquei o preço médio apresentado da gasolina aqui na capital, onde eu uso, posto, a 3,93. O carro está fazendo uma média de 9 quilômetros, né? Eu coloquei aqui 8,5 justamente por causa de algumas variações. A gente entende aí que são muitas, né? Principalmente o fator trânsito. Então, às vezes aí a gente coloca assim, às vezes para não sair muito no prejuízo, né? Então eu coloquei aqui uma média de 8,5, certo? Justamente para poder dar uma equilibrada. Então o cálculo é simples. A gente pega o valor do litro da gasolina, divide, né, pela quantidade de km, né, de quilômetros rodados que o seu veículo faz, né, por litro, e ele vai sair aqui uma média, né, de 0,46235, né? Se a gente fez a divisão, o valor é esse. Nesse momento a gente multiplica, né, pelo fator 3. Depois eu vou explicar um pouquinho para vocês melhor por que multiplicar por 3, né? Nesse caso aqui, a gente viu aí o resultado, multiplica por 3 dá 1,39. Esse aqui é o preço do meu km rodado, o custo do meu km rodado, né? Só reiterando aí, com o cálculo da distância, se você já tiver em mãos, né? Aí você pode usar esse resultado aí para calcular o valor do frete, apenas multiplicando aí pelos quilômetros que você vai tá rodando, né? Então é um cálculo bem simples aí e ajuda bastante. Então, pessoal, aqui a gente vai direto aí para o método de cálculo do frete, tá? O frete direto. Eu coloquei aqui um exemplo aqui de um frete numa distância de 450 quilômetros ida e volta, né? 225 para ir, 225 para voltar. Como eu citei, o preço médio da gasolina 3,93.
Considerando que o carro faz 9 quilômetros por litro, reitero aí com relação ao que eu já tinha passado anteriormente, né? Aí você pode colocar um pouquinho menos, não colocar o valor enxuto, né? Por causa dos imprevistos, como eu falei para vocês, né? Congestionamento, a condição de estrada, enfim. Então a gente coloca 8,5 aí para não perder muito, né? Seria aí um cálculo muito bacana para a gente poder não tá perdendo aí nada relacionado ao frete. Então a gente faz o seguinte, a conta é simples, ó, são 450 quilômetros, você vai pegar esse valor, dividir pela quantidade de km, né, que o seu carro faz por litro. No caso aqui eu coloquei 8,5. Então o total aqui seria 52,94, né? Aí em litros de combustível. Esse seria a quantidade de combustível que eu utilizaria para fazer, né, esse frete ida e volta. Aqui a gente arredonda aí para 53 litros, né? Então seria aí essa quantidade de combustível somente para fazer o frete ida e volta, né? Então a gente vai aí fazer o valor agora do quanto que a gente gastaria só de combustível. Seria 53 litros, né? Que é o total de ida e volta, vezes o valor do combustível, né? O litro aí aonde você mora. Então, no caso, seria aí um valor de R$ 208,29 de combustível para o trajeto todo. E dentro dessa modalidade, a gente vai fazer aí o cálculo, né, do valor do combustível vezes 3, né, o fator 3, que seria aí R$ 624,87 a ser cobrado pelo frete. Esse é o valor que você cobraria do cliente, R$ 624,87 pelo frete. Então, pessoal, aqui você pode utilizar os mesmos números, né, do slide anterior aí, como consequência, os resultados do cálculo anterior, para você aí ter outro método do cálculo do km rodado, né? Se você calculou o valor do frete, tudo certinho aí, cobrou do cliente, e depois ficou curioso para saber quanto que você gastou por km rodado, aí você faz essa conta aqui que é bem simples, né? Eu arredondei aqui o valor de R$ 625, no slide anterior era 624,87. Arredondei para 625 aqui para vocês terem uma ideia melhor. Então a gente pega o valor do frete em reais, divide pela quantidade de km que você rodou, né? No caso aqui foi 450 quilômetros, e o valor aí que daria seria 1,388, né? Mais precisamente 1,39, ou seja, esse é o custo do km rodado aí, se caso você fez o cálculo para ver o valor do frete e depois ficou aí curioso para saber quanto que você gastou por km rodado. Então aí seria essa equação aí, né? Seria bem simples para você aí ter o custo, né, do seu km rodado aí com relação ao frete que você fez. Então, como vocês viram, o cálculo foi feito lá para vocês terem uma ideia. A gente vai falar sobre essa multiplicação aí por 3, né? Ela existe pelo seguinte, você já tem aí o valor do combustível, né? Que você vai gastar para o seu trajeto, né? Então a gente faz a multiplicação por 3 porque a gente vai levar em considerações algumas coisas. Uma delas, principalmente, é o combustível, né? Então a gente chegou aí no valor de 208,29 para o combustível e de volta do destino, né? Que seria o suficiente aí para estar realizando o frete. Aí a gente coloca 208,29, que será o lucro, né? Pelo seu trabalho aí, pelo seu deslocamento, né? E 208,29 a gente aí coloca para reservar a manutenção geral do veículo, né? Você tem gastos, custos, né?
para tirar o seu veículo da garagem. Então, isso daí a gente coloca aí como uma reserva para você ter aí o suporte de manutenção do veículo. Esse cálculo aí que a gente apresentou, pessoal, ele é somente para o frete, né? É só o frete cru. Não está incluso diárias de veículo parado, se caso houver, pedágio, refeição, todos os adicionais, se porventura houver, né? Deve ser combinado aí com o embarcador aí para serem pagos à parte, né? Então, toda vez que você for fazer um frete e for sair da cidade, né, tiver de pagar pedágio, durar uma carga de horas boas aí, então tudo isso você tem que combinar à parte com o embarcador aí da mercadoria, né? Para você combinar tudo certinho, o valor da refeição, pedágio, enfim. Ou você pode arcar com os custos, né? E trazer as notas aí para apresentar para ele no retorno, para você ser ressarcido. Entenderam, pessoal? Por isso que fica dessa maneira. Então, na realidade eu só estou pondo esse slide aí para fazer algumas considerações, reiterando que esse sistema sugerido aí de cálculo de frete, que foi proposto, é para fretes individuais, né? Aquele por conta própria, pessoal, né? Que você combina, né? É indicado para essa modalidade, né? Porque existem, né? Muitas outras modalidades de frete, onde tem um monte de variáveis, né? Como os tipos de contratação, responsabilidade sobre o frete, quem paga o que é pago, né? Tem outras coisas a serem incluídas, né? Outros valores. Então são bastante variáveis aí com outros tipos de modalidade de frete, né? Principalmente aí com empresas, né? Mas aí, como eu estou citando, no próximo vídeo aí eu vou elucidar, vou começar a elucidar um pouquinho mais para vocês sobre as modalidades de frete, né? Para vocês terem uma ideia melhor aí, os tipos de modalidade de frete e como eles devem ser também aí calculado cada um deles, né? Com relação às suas respectivas contratações. Então, na realidade eu queria agradecer aí a atenção de vocês, tá? E informar que em breve aí o nosso site vai estar disponível também, né? Para interagir aí com o pessoal, vai ter bastante informação, notícias sobre o mundo da logística. A gente também vai estar ensinando um pouquinho mais lá, colocando outros tipos de cálculos, né? De uma forma geral aí da logística, a parte de gestão, enfim. E aí, se você gostou aí do vídeo, né? Deixa um like aí, se inscreva, toque no sininho, que a gente vai mantendo vocês informados aí. E se caso também tiver alguma dúvida, né? Alguma sugestão aí, pode estar enviando para a gente também, que a gente vai estar respondendo aí na medida do possível, tá? Um abraço para vocês aí, fiquem com Deus.